Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira da terceira semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículos de 8 a 15, que nos diz assim: Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirenenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Esse homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amados irmãos e irmãs, para mim essa leitura é cheia de muitas riquezas. Estevão é considerado para nós como o primeiro mártir da igreja. A primeira pessoa que nós temos relato de que deu a vida por Cristo, de modo muito evidente, como aparece dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui vamos lá começar a observar alguns detalhes que a leitura nos apresenta. Primeiro, é-nos dito aqui no capítulo 6, versículo 8, que Estevão era cheio de graça e poder. É interessante você lembrar que lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus está também crescendo, é dito que ele crescia em graça e em sabedoria. Ou seja, Lucas utiliza a mesma expressão, cheio de graça, para poder se referir a um discípulo de Jesus. Isso evidencia que o mesmo Espírito que conduzia Jesus Cristo é o mesmo Espírito que conduz a igreja, que conduz os seus seguidores. Isso é muito sugestivo porque muita gente às vezes acha que a gente não deve olhar para Cristo como se Cristo não fosse alguém importante. Eu só devo ter referência de pessoas 100% humanas, mas que não tem nada de divindade. Mas Jesus Cristo, ele é animado pelo mesmo Espírito que também nos anima. E aí o que acontece? Aqui vai nos dizer que ele fazia prodígios e sinais, da mesma forma como Jesus fazia, só que aqui começa a aparecer a ideia de perseguição. O povo persegue, Estevão, assim como também perseguiu Jesus. Ou seja, o caminho do discipulado, ser discípulo de Jesus, não é fácil. Todos nós vamos experimentar a mesma cruz que ele também experimentou. O grande problema é que nós criamos uma falsa expectativa de que o caminho vai ser tranquilo. Pelo simples fato de nós olharmos para Jesus, a gente parece que esquece que junto a Cristo também existe a cruz. Existem as perseguições, pessoas que não vão nos entender, existe a própria dificuldade dentro de nós de dia a dia buscar se assemelhar a Cristo, que isso já é difícil demais. Então a gente percebe isso dentro dessa leitura também. E aí o que acontece? Eles percebem que não conseguem resistir a Estevão. Ou seja, na verdade, no fundo, quando nós seguimos o caminho de Jesus, as pessoas não conseguem resistir a nós. Porque quem nos conduz, quem nos protege é o próprio Cristo. E aí, diz-nos o texto, que eles tiveram que encontrar um jeito, de poder pegar Estevão. E para isso, o que foi que eles fizeram? Eles, na verdade, incitam o povo para que possam mentir. Ou seja, vamos criar uma mentira. Em resumo, eles não conseguem combater Estevão, porque Estevão está protegido por Deus, e eles arrumam uma estratégia. Só que tem um grande problema, gente, que é o que aparece no último versículo. O povo estava olhando para Estevão, mas viram no seu rosto como o rosto de um anjo. O que isso quer dizer? Podem criar mentiras como for. As pessoas podem arrumar qualquer tipo de artimanha, de armadilha para poder derrubar aquele que busca fazer a vontade de Deus, mas no final das contas, Deus sempre vence. E mais, quanto mais nós seguimos a Cristo, mais o nosso rosto, o nosso viver, as nossas atitudes se assemelham a Deus. É essa expressão, ao Lucas colocar que o seu rosto parecia como de um anjo, é justamente para poder dizer isso. Eles olhavam para Estevão e só conseguiam ver Deus.
Eles olhavam para Estevão e ainda permaneciam. Embora tenhamos muitas mentiras ao redor, eles só conseguem ver a graça de Deus. Gente, a nossa luta precisa ser essa, nos configurar a Cristo. Até um ponto em que as pessoas nos confundam com Jesus. Não para o nosso orgulho, não para alimentar o nosso ego, mas para que eu desapareça e Cristo apareça. Por isso que, à luz dessa leitura, nós possamos nos espelhar no testemunho de Estevão e refletir até que ponto o meu rosto também está transparecendo o rosto de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para o estudo do Evangelho também desta segunda. Até lá!